Eu falei que vou falar de novo sobre comunhão. E eu vou fazer questão de ministrar essas palavras para que o Senhor nos prepare para receber novos irmãos. Quantos gostariam de receber novos irmãos nessa casa? Amém. E o que nós precisamos fazer? Primeiro, vamos fazer o ambiente da casa ser acolhedor. Deus derrama a sua graça, a sua bênção numa igreja acolhedora, que ama. Quando chegar os irmãos novos aqui, eles têm que se entregar, né? Melhor, se integrar, não entregar. Integrar com o resto do corpo. Amém? E eu acho que Deus tem nos abençoado como igreja, porque todos os novos que aqui chegaram rapidamente foram absorvidos por essa atmosfera de família que nós cultuamos aqui, que nós cultivamos. Amém? Não é assim, irmãos? Logo a pessoa se sente parte desse coletivo, porque a igreja tem feito isso, mas nós precisamos melhorar ainda mais. Na quarta-feira eu preguei uma palavra sobre a comunhão, a koinonia. Koinonia como é em grego. A comunhão como era na igreja primitiva, como Jesus ordenou que fosse. Eu quero começar com essa pequena palavra que também dei na quarta-feira. Está lá no Evangelho de João. Abre a sua Bíblia. Vamos ver até onde vai. João capítulo 13, verso 34. Eu quero pegar gancho da última mensagem, porque nem todos estavam aqui na quarta-feira. Apesar de que quarta foi um culto muito bom, maravilhoso, irmãos. Quarta-feira tinha menos gente um pouco do que hoje, mas na hora do louvor parecia que Deus colocou uns anjos invisíveis assim ao nosso redor, que preencheu o louvor aqui nesse lugar, que foi uma coisa incrível. Não sei quantos perceberam isso. Parecia que tinha mais gente louvando aqui na quarta-feira. Foi uma presença, uma coisa. O louvor foi tão harmonioso, por uma fusão de coisas aqui que aconteceu. Estou estimulando você a vir na próxima quarta, em nome de Jesus. Estou falando o que eu vi, o que eu senti e o que eu ouvi. Parecia que tinha mais gente louvando aqui na quarta-feira. Foi muito cheio, assim, harmonioso. Foi uníssono o que aconteceu na quarta-feira. Então, queridos, na quarta eu falei sobre o mandamento que o Senhor Jesus nos deu, que não é o batismo nem a Santa Ceia, é outra ordenança, que é o mandamento de nós amarmos uns aos outros. Para quem não veio na quarta, vai sair aí no vídeo, depois você vê na internet. Amar o seu irmão não é uma sugestão. Amar o seu irmão é um mandamento. Quantos podem repetir essa frase? Vamos lá. Amar o meu irmão não é uma sugestão, é um mandamento de Jesus. Amém? Se é mandamento, passou a ser o quê? Obrigatório, não é escolha. Não há escolha. Pastor, eu posso amar a pessoa porque o Senhor está mandando? Deve. Ele está mandando, ué. Ele está sugerindo, não, ele está mandando. O problema está em nós de obedecer essa ordem. Eu quero mostrar nessa noite que nós criamos obstáculos para fluir esse amor. E a gente vai identificar alguns obstáculos. E vamos, identificando os obstáculos, tentar remover esses obstáculos, para que o canal do amor flua de maneira mais natural ou sobrenatural. Precisamos, querido. Eu vou falar muito sobre isso com vocês nessa noite. Eu vou começar com João 13, 34. Pode estar com os olhos no texto aí, diga, por favor. Você está com os olhos no texto. O tema da mensagem dessa noite é esse. Epa, nem o violão aguentou o poder. Olha só, o tema é esse. Não tenha medo de amar o seu irmão. Esse é o tema. Não tenha medo de amar o seu irmão. Estão falando de comunhão na igreja. Novamente, João 13, 34. Agora vamos ler. Leia em voz alta quem puder. Vamos lá? Novo mandamento vos dou. Mandamento é a ordem. Ok? Vos dou. Qual é o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros.
É até detalhe interessante, um irmão me perguntou assim, não é amar o próximo pode ser qualquer um lá fora. Não é isso que Jesus está falando aqui. Em primeiro lugar, você tem que amar o seu irmão dentro do corpo do Cristo. Vamos entendendo? Não é que você não vai amar o próximo, a criatura, aquele que não é eleito, não é isso. Também é para amar o que está lá fora. Mas em primeiro lugar, a ordem de Jesus é amar-nos uns aos outros no corpo de Cristo, na igreja. É essa a grande dificuldade que nós temos. E aí o verso 35 conclui, vamos lá, igreja. Isto conhecerão os de fora, todos que sois meus discípulos aqui dentro da igreja. Se tiveres o que, irmãos? Amor uns aos outros. Então presta atenção, que para aqueles que estão de fora reconhecerem que nós somos de Jesus, nós temos que nos amar muito uns aos outros. Quando nos amarmos muito uns aos outros, os que estão de fora se admirarão desse comportamento e quererão saber o que é isso que está acontecendo nesse povo. Foi assim na igreja primitiva. Eles se amaram de tal forma, com tal intensidade de demonstração, que o Senhor fazia com que eles eram admirados pelos de fora em Jerusalém. Eles olhavam aquele povo comendo junto, fazendo tudo junto, louvando junto, felizes, distribuindo seus bens entre eles. Aquilo impactou os que estavam fora da igreja. Então, para que haja uma igreja cristã que dê testemunho de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma ordem do Senhor, que amemos uns aos outros. Aí agora sabemos qual é a ordem. Vamos enfrentar agora nossas grandes dificuldades. Todos nós temos dificuldades no quesito amar. Todos. Até no âmbito mais familiar. Até no âmbito, diria, até de casamento, de casal. Quantas vezes tropeçamos nesse quesito, né? Quantas vezes vacilamos? Quantas vezes ferimos sem querer quem mais nos ama e que demonstra amor por nós? Hoje vai ser uma grande TR aqui nesse culto, né? Discutir a relação, vai ser uma terapia grupal. É verdade, queridos. Eu não sou professor, não sou terapeuta profissional, mas como pastor eu sei que nossa grande dificuldade é amar uns aos outros. Eu falei na quarta-feira, por exemplo, essa geração última está tão individualista, está tão fechada em si mesma, que ninguém dá mais bom dia um ao outro na rua, dá? No elevador, olha para a cara do vizinho, está lá do lado dele há séculos, mas é incapaz de dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque as pessoas estão muito fechadas em si mesmas. Não é? E veio a internet, veio o celular, para nos tornar mais individualizados ainda. Olha, irmãos, é um sintoma horrível. É um sintoma horrível. Você reunir um número de pessoas num lugar e cada uma puxa seu celular. Você tem 6 pessoas sentadas numa sala e ninguém está conversando. E cada uma está se escondendo do relacionamento com o outro, de puxar um papo por causa do celular. A fuga é o celular. Você não quer se constranger com a cara do outro? Ou não tem papo para trocar com o outro, você pega o celular e começa ali, a fuga. Nós estamos vivendo um tempo que é assim, irmãos, em que se não tivesse o bendito celular, já pensei até, inúmeras vezes, em botar a caixa de acrílico ali fora. Quando você chegasse, você ia encaixando seu celular ali fora, para ninguém entrar com o celular aqui no santuário. Tem dia que você tirar o celular, tira a desculpa dele, de poder falar com o outro. Nós nos escondemos atrás do celular. Tem gente que se esconde. Eu não. Eu passo de manhã, quem eu conheço lá na rua, eu dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite. Nem conheço de perto, mas eu tento provocar a interação. Nós temos ou não temos uma grande dificuldade nessa área, irmãos? Quantos acham que a igreja tem dificuldade? Temos ou não temos? Você admite? Sim. Você consegue levantar a sua mão? Nós temos dificuldade? Sim.
Não temos dificuldade? Às vezes você é tímido de personalidade, tímido. Mas isso não justifica você se esconder atrás do celular. Não é? Nós temos dificuldade de demonstrar amor uns aos outros. Aí quando chega no âmbito do corpo do Cristo, da igreja, se eu falar assim, vira para o seu irmão, pronto. Lá vem o pastor com esse constrangimento. Eu não quero olhar para a cara do meu irmão. É o pastor forçando a barra. Vira para o seu irmão e diz para ele, pastor chato. Para que ele faz isso? Por quê, né? Por que ele faz isso? Eu faço isso porque desde que essa igreja, Filho do Reino, existe, desde que ela existe, tem 15 anos, vai fazer em dezembro. Tem 15, já fez 15. Vamos virar adolescente agora, 16 de dezembro. A igreja virá adolescente. Desde que essa igreja existe, ela foi fundada nesse princípio de nós amarmos uns aos outros e nos misturarmos. Os mais antigos vão confirmar. O pastor fazia sorteio de coinonia, lembram? Eu pegava o nome de todo mundo, a força como eu acho. Sabe o que é a força? Porque se eu deixasse para você decidir, você ia dizer, me tira fora dessa, pastor. Eu não quero. Eu gosto do meu individualismo. A força, peguei o nome de todo mundo, botei numa sacola e comecei a sortear. Você vai ter comunhão com o irmão ali, Alexandre, fulano, irmão antes vai ter comunhão com o Alexandre. Só que no sorteio não reclama, foi sorteio. Quantas vezes eu fiz isso nos últimos anos? Por quê? Porque eu queria interação entre os membros do corpo. Eu vejo na Bíblia isso, eu vejo a necessidade de nós estarmos unidos. Assim, quando um tem dificuldade ou falta ou coisa parecida, muitos se importam com ele, porque tiveram interação. É muito triste quando alguém sai do nosso meio ou deixa de vir aos cultos e você nem lembra, você nem sente falta, porque você não conhece os seus irmãos. Seria muito maravilhoso, cada vez que um faltasse, ele recebesse 3, 4, 5 telefonemas rápidos, porque está todo mundo sentindo falta dele no corpo. Quantos estão entendendo, queridos? Nossa grande terapia de grupo aqui. Nós temos uns fatores que nos dificultam amar os nossos irmãos, não é? Um deles são traumas, feridas e decepções. Cada um de nós tem uma história para contar de uma interação que deu errado, de uma situação em que você quis se entregar de coração para ter comunhão e de repente deu alguma coisa errada, ou a pessoa rejeitou sua comunhão, ou mesmo lhe traiu sua confiança. Todos nós temos alguma situação desse nível que foi, não é, causada por uma série de fatores. E a partir desse trauma, dessa decepção, nós resolvemos nos fechar nas nossas conchas, com aquela carapaça em volta, e não vou deixar mais ninguém se aproximar de mim para me ferir. Trauma é um problema sério. Decepção, traições, não é? Isso gera uma dificuldade enorme para a nossa interação no corpo. Enorme. Então eu quero mostrar isso a vocês na palavra. Não é na sabedoria do homem, do pastor. Eu não sou tão sábio assim. Mas na sabedoria de Deus. Ele conhece o ser humano. E Ele colocou palavras que analisam a nossa alma. Abre lá, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18. Deixa o Senhor ministrar com a sua palavra na sua alma. Eu sei que muitos de nós têm dificuldade. Quase todos, se não for todos. Muita dificuldade de se abrir com seus irmãos. Muita dificuldade de confiar. Isso é fruto de traumas, feridas abertas por situações passadas. Provérbios 18, 1, igreja. Quantos conseguiram achar? Amém. Então vamos ler Provérbios 18, 1 e depois o meu Provérbio 18, verso 19. Amém? O que diz aí Provérbios 18, 1, igreja? O solitário busca o seu próprio interesse e insurge
insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Deus fez o homem para ser, digamos assim, socialmente atraído para estar com outros. Nós somos seres sociais, nós queremos estar juntos, pelo menos gostaríamos. Mas quando uma pessoa tem uma situação de trauma, tem uma decepção, sofreu algum revés dessa interação, ela simplesmente se fecha e fica só. Algumas pessoas estão no meio da igreja, mas são tão sós, muito sós. Mas não tem ninguém que elas confiem para falar, para dividir, para pedir oração. E a palavra de Deus diz que quando alguém é assim, fechado, solitário, ele está buscando o próprio interesse, ou seja, ele está cuidando só da alma dele, ele está se protegendo e está se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria que vem do alto, ela diz: você deve amar o seu irmão, você deve interagir com seus irmãos. Essa é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que o indivíduo fechado, ele gera para ele mesmo: eu vivo assim porque eu sofri isso, eu estou fechado porque eu já apanhei, eu estou fechado porque já fui traído. Ele cria sua própria regra, que é diferente da regra de Deus. Por isso, quando Jesus diz: é mandamento que vocês amem uns aos outros, não é uma sugestão. Jesus sabe as nossas dificuldades, por isso temos que nos esforçar para vencê-las e ter comunhão com nossos irmãos. Vamos ter que fazer força, queridos, não é fácil. Mas não, ninguém vai fazer força se não achar que tem que fazer, né? Eu tenho que esclarecer você que você deve se esforçar para ter comunhão com seus irmãos. Senão você se insurge contra a verdadeira sabedoria. Provérbios 18, 19, igreja. Provérbios 18, 19. E esse texto aí é chave. Olha o retrato de alguém que foi ferido emocionalmente, normalmente no trato com outro irmão semelhante, né? Eu vou falar sempre no âmbito da casa do Senhor, da igreja, tá bom? Mas você pode ter identificado também que esse texto serve para relacionamento conjugal, serve para relacionamento familiar, serve para relacionamento no trabalho, amigos. Até amigos podem nos ferir dessa maneira, se ele depositou, não é, um depósito de amor naquele amigo, de amizade, e aí sofreu um revés, a pessoa não valorizou, te feriu, te traiu, falou mal de você pelas costas. Sabe o que vai acontecer? Olha o que a palavra ilustra. Provérbios 18, 19. Leia em voz alta com o pastor, vamos lá? Deixa a palavra te ministrar. O irmão, que igreja? Ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Olha o que o Senhor ilustra. O problema na alma de quem está ferido ou foi ofendido é que ele levanta para se proteger uma muralha muito forte. A palavra do Senhor ilustra dessa maneira: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Você tem noção do que é uma fortaleza? Fortaleza é uma construção inexpugnável, impenetrável. Não é uma fortaleza? Para ser uma fortaleza, tem que existir até bala de canhão. Tem que ser com pedras muito fortes. Tem que ser com portões muito fortes, para que ninguém invada. Uma pessoa ofendida na alma, por um irmão, por alguma pessoa, ela se tranca num castelo de mágoas, e ali ninguém entra, de jeito nenhum. E ele resiste mais, o texto diz, do que uma fortaleza. E as suas contendas, fruto da mágoa, são ferrolhos de um castelo. Ferrolho de um castelo também tem que ter na mente o castelo de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, para impedir que houvesse invasão de inimigo. Tu imagina a força desse ferrolho, né, irmãos?
É algo bem forte, rígido. Quem está dentro de um castelo de mágoa ofendido por alguém, não sai fácil de dentro desse castelo. Ficar preso lá. Engraçado que quem te feriu está livre, leve e solto. É uma tolice você se fechar no castelo de mágoa, porque o outro que te feriu, teu algoz, está nem aí. A gente está nem aí. Está vivendo a vida dele livre, leve e solto. O único que está prejudicado é você mesmo, que você se trancou. Trancou por dentro. Você entrou e passou a chave por dentro. Quem é que vai te tirar desse castelo de mágoa? Quem é que pode te tirar dessa fortificação? Só Deus pelo seu Santo Espírito. Então não tem nenhuma expectativa de fazer mover humano, de psicologia e você abrir o seu coração. Mas eu espero que você seja ministrado pela palavra. Ela tem poder para entrar aí na sua alma, lá na divisão da alma e do espírito. Deixa Deus falar contigo. Quando a gente se fecha, o único prejudicado somos nós mesmos. Quando nós queremos, não é, nos proteger e nos guardamos num castelo de mágoa, somos nós que adoecemos. Porque está fora, está vivendo a vida dele. Perceberam como é prejuízo? Uma vez eu falei para o pastor Célio, meu antigo pastor, um dia que eu não estava bem. Todo mundo tem seu dia que não está bem, né, irmão? Eu não sou diferente de você. Um dia eu não estava nada bem. Eu não lembro nem qual era o motivo. Eu não lembro hoje, passado tantos anos. Mas eu me lembro do fato. E naquele dia em específico era reunião de oração. Lá na faculdade de primos, só os mais antigos vão lembrar. Nós tínhamos oração lá na faculdade de primos, um dia da semana, não lembro qual era o dia. Às vezes iam 40 pessoas naquela reunião. E às vezes só tinha 3 irmãos. Eu, Lenício, pastor Acélio e Gilson. Naquela época. Mas era a minha vez, como pastor auxiliar, de conduzir aquela reunião de oração. E eu estava numa depressão, irmãos, que eu não lembro qual era o motivo. Alguma coisa aconteceu de ruim. Aí eu falei assim para o pastor Célio no telefone: pastor Célio, eu não vou não. Quem é que vai dirigir o culto? Era eu. Eu não vou não, pastor. Ele lá do outro lado: como é que é? Como é que é, Damásio? Que jeitão dele. Tu não vai não? Eu não vou não, pastor. Eu não estou bem. Aquela desculpa que nós damos, né? Eu não estou legal, não estou bem, eu não vou não. Aí desligamos o telefone. Naquela época era telefone, viu, irmão? É celular não, não é smartphone não. Telefone, discado. É fixo. Daqui a pouquinho desliguei. Eu pensei que ele tinha sido vencido pelo meu não. Ele me liga de volta. Aí já vem com um tom mais autoritário: pastor Damásio, tu vai. Eu falei: pastor, assim, mas eu não posso ir, eu não estou bem. Aí eu falei assim: eu também tenho que ficar na fossa. Ele falou: não quero saber, você vai dirigir o culto de oração. Tu vai. Aí impôs toda a autoridade dele sobre mim como ovelha. E eu fui muito contrariado para aquela reunião de oração. E dirigi aquela reunião de oração. Foi uma das melhores reuniões de oração daquela época. Estou ilustrando isso porque às vezes nós, quando estamos feridos, estamos ali num processo, nós queremos ficar isolados. E isso não é produtivo para o reino. Amém? Nós damos desculpa. Eu falei: eu também tenho direito de ficar na fossa. Você sabe o que é uma fossa, irmão? O que é uma fossa? Pensa numa fossa agora. Bem fedorenta, cheia de dejeto. É esgoto. A gente fala coisa que a gente nem pensa no valor daquilo que está falando. Ficar na fossa é ficar dentro do buraco do esgoto, com cheiro de fezes, com cheiro de dejeto. É isso que você quer? Quando uma pessoa está magoada, ela até prefere isso, a ter contato com seus irmãos, ter contato com o semelhante, com o próximo. Ela pode se trancar nesse estágio, até com os familiares ao redor, dentro da própria casa. Mas não é isso que o Senhor quer para nós, amém? Nós precisamos vencer o obstáculo das nossas mágoas pessoais,
das feridas da alma. Nós precisamos vencer o obstáculo de uma frustração, de uma traição sofrida. Glórias a Deus pelo que o Senhor trabalhou na minha vida como pastor. Eu não estaria aqui à frente de vocês se Deus não tivesse trabalhado liberações inúmeras na minha alma a respeito de várias vidas. Eu liberei muita gente. Não vou entrar no mérito das questões, mas eu tinha questões contra vários irmãos. E essas questões foram todas jogadas por terra, pelo poder de Deus. Hoje eu interajo com pessoas que no passado, para mim, foram prejudiciais, mas que hoje são uma comigo. Estamos lado a lado, estamos trabalhando para o reino. Quantos estão entendendo? E nós precisamos vencer nossas questões pessoais para cumprir o mandamento de Jesus: amem-se uns aos outros. Isso não vai acontecer de maneira natural, tem que ser na força do sobrenatural, tem que ser na força da pressão que vem do alto, vem da palavra. Precisamos ter processos de reconciliação, irmãos. Vai pensando aí no seu coração com quem você teve dificuldade dentro da casa do Senhor. Vou limitar, senão você vai abrir um leque. Se eu não limitar, meu primo lá atrás roubou um dinheiro meu. Daqui a pouco você está fazendo uma DR com a família toda. Eu vou limitar dentro do corpo de Cristo, na igreja. A nossa dificuldade é nos amarmos aqui. Disso depende que o mundo crê que Jesus é verdadeiro. A nossa união depende disso. Mas dentro da igreja do Senhor, você lembra de alguém que foi dificuldade para você, foi uma pedra de tropeço, você não conseguiu engolir aquela situação que seu irmão fez? Como é que faz, irmão? Como é que deixa de fazer? A palavra ensina? Ensina. Mateus capítulo 18. Abre aí, Mateus 18, verso 15. Quando tiver alguma dificuldade com alguém dentro da casa do Senhor, seu irmão em Cristo, você vai ter que fazer um processo de reconciliação. Mateus 18, 15. Jesus, que conhece nossas almas, que conhece a estrutura do homem, a psique, as emoções, sabe muito bem que onde tem ser humano tem problema. Essa frase eu gosto de dizer, irmão. Onde tem ser humano tem problema. Porque todos nós temos uma dificuldade imensa, não é? De interação. Imensa. Onde tem ser humano tem alguém que fica aborrecido. Onde tem ser humano tem alguém que atritou. Tem alguém que discordou. Onde tem ser humano tem alguém que pensa diferente. Isso causa muitos problemas no meio do corpo do Cristo. Jesus, sabedor disso, que era inevitável que as ovelhas cabeçudas dessem cabeçada uma na outra, ele deu um protocolo, ele deu um meio de se resolver. Mateus 18, 15, quantos já conseguiram achar? Costumo chamar isso aí de protocolo divino. Como fazer quando dois irmãos se atritam dentro do corpo? Eu não vou ler ele todo, você lê só o verso 15. Se você puder ler em voz alta comigo, vamos deixar a palavra retirar no seu ouvido, vamos lá? Se teu irmão pecar contra ti, corta ele da sua vida. Não é que está escrito aí, não, irmão? Se teu irmão pecar contra ti, eu cancelo ele. Vou cancelar ele. Hoje é cancelar, né? Hoje não é cancelar? Bloquear. Cancelar também. Eu tiro ele dos meus relacionamentos no Insta. Eu tiro ele do meu relacionamento do Zap. Eu dou uma cortada geral nele. Se teu irmão pecar contra ti, eu fico com raiva dele e espalho para a galera, para geral, o que ele me fez. É isso que a palavra de Deus diz, irmão? Por que nós não obedecemos o que está escrito aí? Está aí, ó. Como fazer para restaurar a comunhão? Está escrito aí. Se teu irmão pecar contra ti, faz o quê? Anda em timidez. Vai até ele. Fala com a boca cheia, irmão, texto bíblico. Vamos lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, criatura de Deus.
Eu estou exagerando de propósito. Para tu não esquecer mais. Não é fica com raiva, não é se fecha num castelo de mágoas, não é compartilha com o outro para fazer panelinha contra aquele. O que você tem que fazer em primeiro lugar? Vai até ele. Existem confrontos necessários. Uma vez eu peguei isso lá atrás, muitos anos atrás. O sermão foi confrontos necessários. Se eu tiver um problema com o irmão André, graças a Deus não tenho, posso ilustrar com ele. Se eu falar para qualquer outro, de repente vai gerar um clima. Eu não tenho problema nenhum com o André. Mas se eu tiver um problema com o irmão André, e ele fez alguma coisa que eu não gostei, o protocolo é claro. Eu não tenho que chegar para o Rodrigo e para o Frank e falar mal do André. Olha, Frank, você não sabe o que o André me fez. Aquele cabra, pois na Nordeste é cabra. Aquele cabra fez isso comigo. Está errado. Se o meu problema foi com ele fez alguma coisa e nem sabe de repente o que fez, eu tenho que ir até ele esclarecer. Aquilo que você me falou, aquilo que você deixou de fazer, aquilo tudo, me feriu, me magoou. Eu queria que você soubesse que aquilo me fez mal. Olha o protocolo, queridos. Isso aqui é para todo tipo de relacionamento, inclusive casal. Protocolo serve até para casamento. Tem cônjuge que fere um ao outro e não busca reconciliação. Fica cada um na sua trincheira. Um cava uma trincheira para lá, outro cava uma trincheira para lá, e cada um fica enfiado na sua trincheira. Porque não obedece o que a palavra diz de maneira muito clara. Vai até ele. Não precisa pagar terapeuta caro. Não precisa pagar especialista em relacionamento. Precisa simplesmente ir até o outro. Quantos entendem? Digo amém? Amém. Sem essa ação de reconciliação, nada se resolve. Quando acontecer problema aqui na igreja, vá até seu irmão. Quando você tiver alguma dificuldade com qualquer membro do corpo, vá até seu irmão, sua irmã. Conversa com ele, conversa com ela, resolve. Mas com o intuito, irmão, de ganhá-lo. E é muito importante dizer que ganhar aí não é prevalecer contra ele. Olha como é que diz o texto. Vamos voltar para ele. Mateus 18:15. Eu já preguei isso tantas vezes, mas volta e meia tem que trazer a lume, né, a luz. Se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Quais são os dois indivíduos que vão participar dessa conversa? Os dois, você, o outro irmão, Jesus Cristo e Deus Pai e os anjos. E os demônios também. Tu não vai ver. Todo mundo vai ver essa reconciliação. Mas no âmbito humano, é você e ele só. Não precisa envolver terceiros. Não precisa fazer grupo para reforçar seu lado. É só você e seu irmão. Conversa com ele. Quantos entenderam? Amém. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Presta atenção. Eu vou lá e vou dizer poucas e boas para o Antônio. Tu fez isso, aquilo outro. Cara, eu vou te derrotar só na minha palavra. Não é ganhar nesse sentido, é ganhar de volta. Eu estimo demais você. Eu prezo a sua vida. Por isso eu não aceito que ele esteja brigado. Eu quero de novo aquilo que eu tinha contigo. Isso é ganhar o seu irmão. Quantos entenderam? Amém. Ganhar de volta. Ganhar de volta o amor, a comunhão. Estou dando a receita do bolo, ensinando os passos divinos. Qualquer coisa fora disso é invenção humana. O Senhor me disse que não era para ir até ele. Quem disse? Mentira, porque na palavra diz que ia. Qualquer profetada que diga o contrário do que está escrito aqui é mentira. Tem que ir até ele com o intuito de retomar a comunhão, o amor. Amém, povo santo? Todo mundo aprendeu? Então abre agora em Mateus capítulo 5, verso 23. Mateus capítulo 5, verso 23. Eu digo isso porque é tudo dentro do corpo de Cristo, a igreja.
Se você não resolve seus problemas com seus irmãos, ou com um irmão que seja, um só, a tua oferta não é aceita por Deus. Outro conceito que parece que todo mundo ignora. Eu amo falar sobre isso, irmãos. Eu amo trazer à luz essas questões. Lembram-se de Caim e Abel? Por que a oferta de legume de Abel não foi aceita por Deus? Foi problema de Deus não gostar de legume? Já estudamos isso aqui nessa casa, né? O problema nunca foi os legumes. Deus olhou o coração. Deus rejeitou Caim, primeiro viu o coração dele e rejeitou sua oferta. Então, até ofertar para Deus, o que quer que você queira ofertar, se você tiver em litígio com seu irmão, Deus não recebe. Não interessa o que você faça na casa do Senhor. Eu louvo lá na frente no louvor. Está em litígio com o seu irmão? Deus não se agrada. Qualquer que seja a sua função dentro do corpo, irmãos. Enquanto você não resolver, nada do que você ofertar para Deus é aceito. Nada. O princípio está aqui, Mateus, capítulo 5, 23 e 24. Vamos ler junto com o pastor? Vamos aprender? Se pois, o que, irmãos? Ao trazeres ao altar a tua oferta. Você está indo diante da casa de Deus, está indo levar a sua oferta. Não importa que tipo de oferta. Ao levar a sua oferta, e o que mais? Ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu estou usando esse termo. Teve treta entre irmãos, né? Deu treta. Imagina que eu estou assimilando, aqui toda hora eu falo treta. Alguma treta houve entre os irmãos. E se lembrarem que o seu irmão tem uma treta contra ti, estou parafraseando. E aí o que diz o texto, irmão? Faz o quê? Segue a vida normalmente, cultua normalmente, entrega oferta normalmente, canta normalmente. É isso que diz o texto, queridos. O que diz a palavra de Deus aí? Deixa perante o altar a tua oferta. Vamos falar de novo. Ó. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, depois de reconciliar, voltando, faze a tua oferta. Não interessa quanto você vai entregar diante do altar. Se chegar aqui com uma valise de $1 milhão, mas está em litígio com o seu irmão, esse dinheiro não vale. Dá para comprar o terreno. Só que se eu ignorar, a pessoa que vai administrar o dinheiro pode até ignorar com que coração a pessoa deu aquela importância. Mas Deus ninguém engana. Deus está vendo a sequela, né, mental, emocional no seu coração. Você está desgostoso, não está mais amoroso com o seu irmão, não tem mais consideração, foi ferido. Não importa quanto você queira ofertar, a sua oferta só será aceita se não houver litígio no meio da igreja. Posso entender? O que quer que você venha ofertar? Eu venho ofertar o meu próprio coração. Beleza, então conserta primeiro. Eu venho ofertar meus cânticos de louvor. Conserta primeiro. Vai e conserta primeiro. Porque nada que você erguer diante de Deus vai ser aceito enquanto você não tiver em comunhão com seus irmãos. Olha como é que o Senhor, que conhece nossa estrutura difícil, ainda assim nos incentiva a vencermos a nós mesmos e reconciliarmos. Amém, povo santo? Qualquer dificuldade entre nós tem que haver reconciliação, religar a comunhão, para que o Senhor possa te abençoar. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. Deixa os textos te ministrarem. 1 João 4, 20. Quantos conseguiram achar? Perto ou do Apocalipse? Só a dica que eu dou. 1 João 4, 20. O pastor de vocês tem todo o prazer, todo o prazer de clamar pela sua vida, de orar por você, de interceder pelas suas causas. Esse é meu papel. Mas se existe uma coisa que é muito difícil
É quando eu sei que há alguém atritado com o outro dentro da casa do Senhor. É muito difícil. Nós já vivemos uma dimensão lá atrás de uma divisão de igreja. E divisão de igreja, irmãos, é igual briga de família. Sabe, você tem na sua família uma parte da família brigada, que não quer mais ver nem pintar de roxo. Não é dolorido? É horrível, porque você é familiar, é sangue. Tem laços afetivos muito fortes. Quando há uma ruptura dentro do seio familiar, parte da família brigada com outra parte da família, é uma dor imensa que não passa. Porque deveriam todos se amar na família. Seria ideal, né? É a mesma coisa na igreja. Quando houve aquela separação lá atrás, era uma dor imensa para o meu coração, porque sempre plantei e continuo pregando sobre koinonia, amor. Qualquer coisa contrária a isso dói muito. Dói demais. Eu acredito que Deus deu graça, porque eu sobrevivi. Eu poderia ter abandonado o ministério lá atrás, em 2016. Porque o que eu vivi naqueles dias, nenhum de vocês pode mensurar. Porque é o contrário de tudo que eu preguei, de tudo que eu ensinei, de tudo que eu cultivei. O amor entre nós aqui na igreja. Nós somos uma igreja pequena. Era para ser como se nós morássemos todos na mesma vila. Sabe, um espirrou, o outro dá saúde lá na outra casa. Tinha outra saúde, né? Casa diferente, mas está todo mundo ligado um no outro. Tinha que ser assim, é uma igreja pequena. Todo mundo se conhece mais ou menos. Mais ou menos. Muito mais ou menos. Eu ainda vou estreitar mais esses laços de vocês. Deus vai me dar essa graça. Mas enfim, quando há esse atrito no meio do corpo de Cristo, o Senhor não aceita nada. O Senhor não aceita nada em litígio. Amém, moça? Vamos para o texto bíblico, 1 João capítulo 4, verso 20. Tem conserto para ter no seu coração aí. Com certeza alguns de vocês têm. Alguns de vocês vão ter que abrir mão desse castelo que se enfiaram aí. Alguns de vocês vão ter que fazer reconciliações. Alguém dentro da casa do Senhor. Alguns de vocês vão ter que dar passo, porque depois que a palavra é revelada, você fica indesculpável. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas depois que você sabe, já não é mais ignorância, é dureza de coração. Amém? 1 João 4,20 diz assim, vamos lá? Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João é claro, ó, quem fala eu amo o Senhor, eu louvo a Deus, eu sou todo declarado para Deus, consagrado, mas tem litígio com o irmão, você é mentiroso. Porque Deus não está recebendo nada disso. Nada disso. Deus quer ver você conciliado no corpo. Deus quer ver você em paz, em relação fraterna com seu irmão. Essa é a vontade de Deus. Nada do que você fizer, por mais que pareça espiritual, tem valor para Deus se você não tiver nessa condição. Absolutamente nada. Mentiroso, está mentindo para si mesmo. Mas eu louvo, eu prego, eu vou no monte, eu faço um monte de coisa, eu caridade. Nada disso está valendo. E você não está vendo Deus e está dizendo que ama a Deus, mas não consegue amar seu irmão, a quem você vê. Então tu é mentiroso, diz o texto. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Abre Hebreus capítulo 12, verso 15. Hebreus 12, 15. É um problema muito sério quando a gente se atrita com alguém, tem dificuldade com alguém, a quem você ama. Hebreus, qual foi o texto que eu falei? 12, capítulo 12, verso 15. Se atritos há até nas relações mais íntimas dentro de uma casa, quanto mais na igreja, que ninguém é parente um do outro necessariamente, né? Não tem laços de sangue. Mas como já foi dito aqui nessa noite, acho que alguém falou isso. Eu acho que foi o pastor Manuel, não lembro.
Alguém falou assim: nós vamos ser irmãos por quanto tempo? Eternamente. Eternamente. Foi na oração, né? Foi o irmão Anderson, na direção do Espírito, ele falou que eu ia antecipar ali. Tu tem que aturar os seus irmãos. Tu tem que me aturar, irmãos. Minha esposa tem que me aturar. Por mais chato que eu seja. Porque nós vamos estar juntos para sempre. Você consegue compreender isso? Nossa breve vida aqui nessa primeira fase é curta, comparado com 1000 anos juntos, comparados com a eternidade juntos. Pastor, eu vou dar um jeito quando chegar no milênio, eu vou ficar lá na Austrália e você para cá. Não adianta, nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no reino. Uma hora a gente vai se encontrar. Entenda, não tem para onde fugir, queridos. O que Deus criou é tão maravilhoso, o corpo do Cristo. Ele colocou tantos indivíduos diferentes dentro desse corpo. E no coração de Deus são todos glorificados. Compreende isso? Todos esses indivíduos diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, situações de vida diferentes, todos que vencerem serão glorificados juntos. Vão entrar na eternidade juntos. Você pode até descansar no Senhor antes, eu posso descansar antes, mas a eternidade nos é dada junto, porque até a glorificação do nosso corpo, inclusive a ressurreição gloriosa, é no dia de Cristo, é todo mundo ao mesmo tempo. Os mortos precedendo um pouquinho assim os vivos, um pouquinho, mas é no mesmo lance, é no toque da 7ª trombeta, que os mortos em Cristo se levantam e nós os vivos somos transformados. É todo mundo junto. Não adianta, querido, você ficar com problema com o seu irmão da igreja. O Senhor quer que você se reconcilie, que você se una a Ele, que você o ame. Você tem que amar até o inimigo, quanto mais seu irmão. Né? Teu inimigo declara, você tem que amar. Grande problema da raiz de amargura. Hebreus 12, 15. O autor dos Hebreus diz assim: atentando diligentemente é com todo empenho possível, porque ninguém seja faltoso, vai entrar em pecado. O que diz o texto aí, irmãos? Qual é o termo que vem depois de faltoso? Presta atenção na gravidade do evento. Presta atenção na gravidade do evento. Você entra numa condição que pode te tirar da graça, da salvação, irmãos. Separado da graça de Deus é separado do projeto de te imortalizar. Uma pessoa pode ter um problema seríssimo com outra dentro do corpo de Cristo, e isso inviabilizar que ela seja glorificada. Separando-se da graça de Deus, nem haja o que, igreja? Alguma raiz de amargura. Raiz de amargura é sentimento, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O grande problema da raiz de amargura é que ela cresce, ela não fica do mesmo tamanho. Quanto mais passa tempo, mais ela cresce. Quanto mais você cultiva esse sentimento contra o seu irmão, mais esse sentimento se enraiza na sua alma e vai te enfermar e vai te apartar da graça em último estágio. Não deixa raiz de amargura nenhuma brotar no seu coração. Não deixa raiz de amargura nenhuma crescer no seu coração. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina com clareza, irmãos? Não é com clareza que está escrito isso aí? E acaba que quando uma pessoa está amargurada com outro dentro do corpo do Cristo, ela não se contenta em ficar só amargurada com o outro, ela vai contaminar terceiros. Ela quer que as pessoas saibam o que o outro fez, e ela vai acabar envolvendo mais gente. Você acaba chamando pessoas para o seu lado. Sabe o que o Anderson fez comigo? Hein, Alexandre? Eu vou te falar, Alexandre, Luciana e a Daniel são a minha turma aqui que vão me legitimar. Eles vão me legitimar. Você não sabe o que o Anderson fez comigo.
Eu, em vez de até ele resolver com ele, estou falando com o Alexandre, com o Luciano e com a Daniel. Fiquem do meu lado. Olha o que esse crápula fez comigo. Não podia fazer isso comigo. O que está adiantando eu encher o coração deles com o meu veneno? Está resolvendo o nosso problema aqui, eu e ele? Não. Eu estou tentando juntar gente do meu lado. Quantos entenderam? Falei que o negócio é BR hoje. É para tratar a alma, terapêutico. A palavra de Deus diz para não deixar a raiz crescer. Tem algum problema com alguém, vai logo e resolve, o mais rápido possível. O mais rápido possível. E se já cresceu, pede para Deus te dar força para arrancar. Das maiores libertações que eu já sofri foi na área sentimental, nesse sentido. Deus já me curou várias vezes de problemas com irmãos dentro da igreja. E pastor é aquilo, né? O pastor é o para-raio. Já falei para vocês, tem hora que a gente não vê o irmão. Não é por maldade, eu oro por vocês todos. Mas às vezes o irmão fica com raiva de mim, eu nem fico sabendo, só sei depois. Eu acho tão engraçado, irmão. O irmão um dia chega para mim e fala assim, o irmão, a irmã, pastor, eu já te liberei. Eu falei, ué, eu não sabia nem que eu estava preso. Eu já te liberei, pastor. Do que, criatura? O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz contra você. Ah, naquele dia, o pastor entrou aqui no santuário, passou por mim e não deu a paz do Senhor. A pessoa criou um factoide na mente dela, que eu não amo, que eu não considero, e por causa disso ela gera no coração dela um problema sério na mente dela, que eu não a amo, porque eu não dei a paz do Senhor. Sabe aquele dia que estava na minha mente, por acaso? Qual preocupação que estava? Com quem eu estava preocupado? De vez em quando tem gente aqui sofrendo de câncer. Tem gente aqui que passa situações dificílimas. A minha cabeça fica sobrecarregada das suas lutas. Mas aquele irmão acha que eu tinha que parar e dar a paz do Senhor para ele. Como eu não dei, ele fica com raiva de mim. Aí passa um tempo com raiva de mim, eu não estou sabendo de nada. Depois ele mesmo se resolve com Deus, provavelmente ora, né? Aí me libera, para depois me dizer que me liberou. Pastor, eu já te liberei. Eu falei, pô, não sabia nem que estava preso. Ah, foi aquele dia que o senhor fez isso, não falou comigo no hall. Pelo amor de Deus. As pessoas geram problemas, né, que não existe, é factoide. Tira qualquer barreira do seu coração para amar seus irmãos. Tira, irmãos. É uma luta muito grande interior. Mas não precisamos vencer todos os obstáculos. Tomara a Deus que o Espírito Santo faça aquilo que o homem não pode fazer. Que o Espírito Santo ministre o teu coração. E se você tem alguma barreira contra alguém aqui dentro dessa casa, vai até ele. Abraça esse irmão e diga, eu te amo, meu irmão. Nada vai nos separar. Eu estou disposto a pagar o preço que for para estar contigo. Eu não tenho medo de ser ferido novamente. Até porque às vezes as pessoas nos ferem várias vezes por dia. Jesus, sabendo disso, falou lá, ó, Lucas capítulo 17, estamos chegando no final. Lucas 17:4. Quantas vezes eu tenho que perdoar o próximo, irmão? O meu irmão em Cristo. Todo mundo sabe a conta, mas não bota em prática, né? E se a pessoa vacila contigo várias vezes no mesmo dia? Mas pastor, ninguém é de ferro. Eu não aguento mais, é toda hora. Uma hora depois ele volta, faz de novo e pede desculpa. Mas enquanto estiver pedindo desculpa, tá bom, irmãos. Pior se fizer eu pedir desculpa. Mas se pedir várias vezes, você tem que liberar todas as vezes. Sabia disso? Você tem que liberar todas as vezes? Lucas 17:4, que está escrito aí, irmãos. Jesus falou, se por 7 vezes no dia. Então, o dia tem 24 horas, 7 vezes no dia. A cada 3 horas a pessoa pisa no seu carro. Mais ou menos, é só um tempinho aí. Mais ou menos 3 horas. 3 horas depois, ela veio, se arrependeu, pediu desculpa, você liberou. Ela faz a mesma coisa. Aí você libera pela segunda vez. 3 horas depois, ou seja, 9 horas do começo, ela erra de novo. Porque nós somos seres humanos.
E erramos muitas vezes. E nessa terceira vez, tu libera? Tem que liberar de novo. E assim, 3 horas depois, e depois 3 horas de novo, se acontecer, toda hora, irmãos. Jesus está ilustrando que não tem tempo programado nem número de vezes para você liberar seus irmãos. Ele liberar quantas vezes ele for até você e pedir perdão. Tem gente que diz assim: eu não vou dar o perdão. Eu tenho esse trunfo na minha mão. O perdão está na minha mão, está retido. Ele não é digno do meu perdão, então não vou dar. E guarda no bolso. Que estupidez. O perdão é para ser liberado. Amém, queridos? Quantas vezes for necessário? Libera. Libera. Ai, que canseira. De novo, libera. E libera de novo. E libera de novo quantas vezes for necessário. Não retenha. Amém? Tem uma dica de reconciliação que é muito bacana. Quando você quer chegar perto de um irmão que está com o coração fechado com você, não precisa abrir não. Lá em Provérbios 21:14, que gosta de anotar, 21:14 diz assim: o presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. O que você entendeu? É um suborninho, irmãos. Entendeu não? Vou falar de novo. Um presente que se dá em segredo abate a ira, diminui a ira. E a dádiva em sigilo uma forte indignação. Está alguém indignado com você? Faz um bolo para ele. Entendeu? Leva flores. Leva um presentinho agradinho. A palavra ensina, querido, está aqui escrito. Quer botar aí Provérbios 21:14. Lembra quando Jacó traiu seu irmão e pegou a primogenitura? O irmão jurou de morte ele. Esaú jurou: vai morrer. Quando ele volta muitos anos depois, o que ele faz? Esperto. Faz o que a palavra ensina. Mandou uma comitiva de presente na frente. Os camelos. Quando é para reconciliar, tem que usar alguns artifícios. O pessoal está com raiva de você. Então você faz um agradinho, um presentinho para adoçar a boca. É um Toblerone, mas eu não estava com raiva do Orlando. Ele me deu porque ele me ama. Mas se a pessoa estiver com raiva de você, pensa: como é que eu vou me aproximar dela agora? Porque ela está com raiva de mim? A palavra ensina. Presentinho. Pensa que ele vai quebrar aquele gelo. A palavra tem ensinamento para tudo na vida, irmão. Faz um pix. Manda um pix para ele, bem gordinho. Eu estou mandando um pix aí para você. Podemos sentar para conversar? O pix foi na frente. Para poder amansar a criatura. Só bate a ira, irmão. Está escrito: diminui a ira. Aprende, pô. Tem a estratégia na Bíblia. Estou falando sério. Faz um bolo. A irmã está furiosa com você. Faz um bolo, compra um negócio bacana, dá para ela. E se ela rejeitar, né? O pior é se ela rejeitar. Oh, Jesus. Nós somos complicados demais, irmãos. A mão na brasa, né? Já fez isso e a pessoa rejeitou seu bolo? Assim que foi. Ela já fez isso, viu? Pegou um bolinho e foi na frente com o bolinho. Presente. Aquele Thales Roberto canta uma canção, não é? É fácil demais viver em paz. A gente é que complica tudo. É fato, irmão. Nós que somos complicados. Porque é tão fácil reconciliar, não é difícil não. Peça a Deus graça, você vai conseguir. Se eu estou bem com os meus irmãos, eu estou pleno do Espírito e abençoado. Estar bem com os meus irmãos não é só um privilégio, é um atestado de espiritualidade. Quantos entenderam? Quando uma pessoa está de mal com seus irmãos aqui na horizontal, no âmbito horizontal, ela fecha o céu para ela, porque o litígio Deus não aceita entre irmãos. Então, se você tem dificuldade aqui na horizontal, tua oração não sobe e Deus não recebe mais.
Até dentro do casamento, tem um texto lá que fala sobre isso, não lembro onde está agora, carta de Pedro, para tratar bem as esposas, para bem das vossas orações dos maridos. E se o marido trata mal a esposa, ele pode orar quando ele quiser, Deus não recebe mais. E o inverso é a mesma coisa. Tá? A palavra é patriarcal, por isso tem que dar o exemplo do marido. Mas o inverso é a mesma coisa. Os dois são cristãos. Enquanto tiver nessa treta aí, oração não sobe não. Deus não quer saber. Resolve primeiro. Tá certo? Você quer ver uma pessoa que está mal com Deus? Ela está mal com o seu irmão na horizontal. Para ela ficar plena do Espírito, estar bem com Deus, e Deus ouvir suas orações e responder com graça, com provisões, com milagres, você tem que estar bem com o seu irmão. Isso não é conceito meu, não é conceito da Bíblia. Últimos textos, irmão. 1 João 2,10. Primeira carta de João 2,10. São 3 versículos. Está bem com meu irmão é um atestado que eu estou bem espiritualmente, que eu estou santo, que eu estou abençoado. Fora disso, Deus não se agrada. 1 João 2,10. Quantos acharam? Vamos ler esse texto, vamos lá? Aquele que ama a seu irmão permanece aonde? Na luz, na luz, na luz. A luz não é essa luz aqui, a luz elétrica não. É na luz de Deus, na luz de Cristo. E nele não há nenhum tropeço, nenhuma falta, nenhum escândalo. Porque ama a seu irmão. Olha a condicional para estar na luz. Você pensa que está na luz, ele diz com o seu irmão, você não está na luz. 1 João 4,7 agora, estamos em 2,10, vai para 4,7. E com isso eu termino, 4,7 e 8, vamos lá? Amados, eu queria que você lesse em voz alta, eu vou encerrar com esse texto, vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quem foi ungido pelo Espírito do Senhor é indesculpável se não amar o seu irmão. Você recebeu o Espírito para que um amor sobrenatural descesse do céu sobre o seu coração. Se você não consegue amar o seu irmão de maneira fraterna, humana, natural, ame pelo menos de maneira sobrenatural, porque você tem o Espírito Santo para isso. Quem nega esse vínculo com seus irmãos, na verdade está negando a si mesmo o vínculo com Deus. Porque Deus é amor. Ele derramou esse amor no nosso coração. E Ele perdoou os nossos pecados. Nós éramos terríveis e o Senhor nos perdoou. Por que você não vai liberar perdão para o seu irmão? Por mais chato que ele seja, por mais chatinho que ele seja, que ele tenha a voz chata, que ele seja chato, você tem que amar o seu irmão, não tem jeito. Vamos tirar os obstáculos da nossa mente, irmãos, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Eu quero orar com aqueles que têm dificuldades. Eu vou chamar aqui na frente só quem tem dificuldade de liberar perdão. Não vai todo mundo não, hein? Se vier a igreja toda, misericórdia. Jesus, amado, me dá graça nessa noite, meu Senhor. Vou pedir a você que tem dificuldade. Ninguém deve debochar dos seus irmãos. Porque volta e meia um de nós tem dificuldade um com o outro. Quem admite que tem dificuldade para liberar perdão, vem aqui na frente. Eu e o pastor Manuel, vem por favor aqui na frente. Nós vamos estar abençoando sua vida. É simples assim, um simples gesto.